Bem-vindos ao Livros com Bolo, eu sou a Ed Van Feel e hoje nós estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. Se você está curtindo esse livro, essa história e as outras que eu estou lendo, por favor, se inscreva no canal, deixe um comentário, deixe a sua curtida, conversa com seus amigos que gostam de leitura. Pode ser bem legal para você ouvir um livro, já que você está sem tempo, né? Lavando louça, indo para o trabalho, no metrô, no ônibus, no carro, na chuva, numa casinha de sapê. E se você curtir bastante e quiser o livro físico, ele está à venda na linhastortas.com e o e-book na amazon.com.br. Não só esse, mas também todos os livros da Linhas Tortas. Então, bora lá! Estamos no capítulo 27. Os laços que nos atam. Romano estava no bosque, nas proximidades do pequeno chateau onde Madeleine morava antes de se casar. Estava ao pé de uma grande figueira, onde um jardim de narcisos florescia voluntariamente. Ali era o ponto de encontro deles. Madeleine o tinha visto e ele sabia que era uma questão de tempo até que ela aparecesse. E assim, algumas horas se passaram. Havia algum tempo que o passado ocupava seus pensamentos. Aquele lugar despertava nele lembranças de quando se apaixonara pela primeira vez. Lembrava do vestido que ela estava usando e de como ela o olhou. Lembrou de como namoraram escondidos por vários meses, até que finalmente o pai dela descobriu e forçou a saída dele da cidade em busca de fortuna e nome. Num acordo que fora quebrado 3 meses depois que ele partira. Ela não esperou por ele, não esperou pelos 2 anos que lhe deram, e agora ele queria saber por quê. Andou pelo lugar, ouvindo os pássaros alviçareiros, fazendo algazarra. Imaginava que o pai tinha algo a ver com isso. E enquanto os pensamentos giravam em torno de um futuro que nunca acontecera e um passado que insistia em não ir embora, um som de galho seco quebrando o fez se virar. Esperava ver Madeleine, mas ao invés dela, um gurizinho surgiu. Devia ter uns 10 anos e olhou Romano com seus grandes olhos amendoados. Pegou um papel do bolso e lhe entregou. Então saiu correndo, como se não devesse estar ali. O jovem abriu a carta lacrada e leu as breves palavras. Me encontre na Casa das Rosas amanhã à tarde. Estava assinado por uma letra, M. Romano sentiu-se encher de decepção. Não exatamente por não ter sua resposta ou por não encontrar Madeleine naquele momento, mas por ter que adiar em um dia sua volta para a Serenidade. Surpreendeu-se com o próprio sentimento de saudade de Serenidade, mas o fato é que sua cidade natal estava lhe trazendo mais lembranças ruins do que boas. Romano chegou de tarde naquela que já fora sua casa quando moleque e entrou, cumprimentando Claudette. Ah, que bom que voltou! Tem um ensopado para o almoço, mas seu amigo não quis comer. Vou sair para alguns assuntos. Vocês, meninos, podem se servir à vontade. E assim a senhora saiu, levando consigo uma cesta vazia. Romano não estava com apetite, mas se sentia fraco e sabia que um pouco de comida lhe cairia bem. Subiu as escadas para o 2º andar para chamar Dirk. Assim que entrou, viu-o arrumando várias roupas de crianças em cima da cama. Ah, olá, Romano. E então, como foi lá? O que houve com seu olho? Dirk tinha se esquecido, mas estava com o olho roxo. Ah, isso não foi nada. Romano cruzou os braços. Fiquei horas esperando para ela não aparecer, disse. Isso é nada. Isso aí é um olho roxo. Dirk parou o que estava fazendo, vendo que o amigo não ia desistir. Estar de novo na velha casa despertou sensações estranhas nele, ao mesmo tempo em que tinha as únicas lembranças de sua mãe e irmã. Também tinha as piores memórias possíveis. É esquisito o que a mente faz com você. Em questão de segundos, ela te leva de volta ao passado, com aromas, sons, sabores e detalhes que você nunca imaginou que lembraria. Dirk, por exemplo, lembrou-se de um dia em especial em que sua mãe fizera um bolo de aniversário para ele. Isso foi muito antes dela adoecer e quando as coisas eram melhores. Ele se lembra do cheiro de laranja e da música que ela lhe ensinou a cantar. Lembrou de como ela deixou a pequena Suzanne
usasse suas joias, incluindo o medalhão em forma de rosa que a mãe sempre usava. Aquele tinha sido um bom dia. O homem de uniforme escuro que estava diante dele não mudara nada. Seu pai guardou a espada e o olhou com curiosidade. Então, é uma surpresa vê-lo vivo. Achei que não duraria 5 minutos lá fora. Dirk sentiu o coração acelerar. Queria que aquele homem não tivesse mais poder sobre ele, mas a verdade é que não nos livramos tão facilmente do nosso próprio passado. Não vou me demorar, disse Dirk. Só passei para pegar uma coisa. O rapaz se virou e pegou a pequena caixa de madeira. Não há nada aqui que lhe pertença. A frase ficou no ar, assim como a tensão. Dirk se virou com a caixa nas mãos. Não tem nenhum valor para você, disse ele. Não importa, disse o homem. Você não levará nada dessa casa. Houve esse momento em que eles se olharam nos olhos. Dirk nunca saberia o porquê de tanto ódio. Em sua mente, pensou rapidamente na situação e precisava decidir se haveria um confronto ou não. Colocou lentamente a caixinha sobre a cômoda. Então, deu alguns passos para sair. Seu pai, porém, não saiu da porta, impedindo sua passagem. Aquele delinquente que andava com você também voltou? Perguntou o pai. Eu devia ter dado o que ele merecia quando peguei roubando aquele ladrãozinho. Talvez ainda dê tempo de emendá-lo. Dirk se lembrou do pesadelo daquela noite, e isso o fez encarar o pai de uma maneira que ele aprendera desde muito cedo a não fazer. Deixe-o fora disso. O pai riu da petulância. Está me ameaçando, moleque? Acha que seus deuses vão protegê-lo de tudo se não virar um homem? Dirk não desviou o olhar, e uma vida inteira de maus tratos começou a jorrar como uma represa rompida. Você não é homem. Dirk mal reconhecia a própria voz. Você é um covarde. Sempre foi e sempre será. E um murro explodiu em seu rosto, jogando-o para trás. Apoiou-se na cômoda com a mão no rosto, enquanto ouvia os passos pesados do militar na sua direção. Baudouin de Landry não esperava que o filho se voltasse contra ele. Quando o rapaz voltou com os punhos fechados e acertou-lhe 3 socos seguidos, ele perdeu o equilíbrio e não conseguiu revidar de imediato, atingido pela surpresa. Assim que puxou a espada para se defender, sentiu uma ponta afiada na garganta. Imprensado contra a parede, viu os olhos furiosos do rapaz diante dele, com a ponta de uma espada de lâmina afiada a alguns centímetros de sua morte. Então o frangote criou coragem, disse rindo com um filete de sangue escorrendo pelo canto da boca. Dirk se aproximou, sem retirar a espada do pescoço do pai. Você nunca mais vai encostar em mim. E isso foi uma ordem, uma sentença e uma constatação tão clara e direta quanto poderia ser. Acertou o rosto do homem com o cabo da espada, deixando-o no chão. Voltou, pegou a caixinha de madeira e saiu, sem olhar para trás. Romano estava de boca aberta, ouvindo a história. Caramba, disse. Desculpe, eu não queria ter esbarrado com ele. Ele é o chefe da guarda do barão. Tem muitos soldados sob as ordens dele agora. Acho que essa cidade pode ter ficado um pouco mais perigosa para nós. Romano se sentou em uma das camas. Madeleine me mandou uma mensagem marcando o encontro amanhã de tarde. Dirk arregalou os olhos. Teremos que ficar mais um dia, deduziu. Se quiser, podemos ir, disse Romano. De jeito nenhum. Aquele homem já mandou na minha vida tempo demais. Faça o que tem que fazer. Eu também tenho minhas tarefas. Romano percebeu aquele monte de roupas de crianças, algumas usadas, que Dirk estava organizando. O que é isso? Passei no templo dos deuses verdes que me acolheu quando eu fugi de casa. Eles estão com dificuldades e não podem acolher mais crianças. Então eu estou ajudando como posso. Romano concordou com a cabeça. Ele também vira crianças à própria sorte vagando pela cidade. Retirou uma sacola do bolso e jogou para Dirk. Minha contribuição. Faça o que tem que fazer, mas não fique em evidência. Vai ser bem ruim se eu tiver que te tirar da cadeia. Obrigado, agradeceu o loiro. Agora, vamos almoçar. Tem ensopado lá embaixo. Não fomos presos, explicou Gruff. Somos seus defensores.
Que os deuses nos ajudem, murmurou Joabe. Hit e Joabe estavam com olheiras que sinalizavam a má noite de sono. Ainda estavam com suas roupas de gala, mas meio amarrotados. Muito bem, começou Peter Paul. O que diabos aconteceu? Estava tudo indo muito bem, começou Hit. Eu estava bebendo e conversando com uma sacerdotisa de Gaia que ia me convidar para um esbá de lua cheia, quando surgiu uma confusão na outra sala e todo mundo correu para lá. Eu cheguei e vi soldados atacando Joabe, que estava metendo porrada numa outra mulher. Eu fui lá ajudar a Joabe e no minuto seguinte estávamos os dois aqui. Os olhos se voltaram para Joabe, que parecia constrangida, mantendo a cabeça baixa e os ombros encolhidos. Por que bateu na mulher? Perguntou Gruff. Eu não me lembro, respondeu a moça. Como assim não lembra? Perguntou Peter. Você bateu com a cabeça na briga? Não, eu não lembro de nada. Em um momento eu estava bebendo e no outro estava sendo arrastada para cá. Joabe caminhou pela cela, passando as mãos no rosto. Que pesadelo! Esse era o meu dia perfeito. Como foi terminar assim? Não sou nenhum especialista, mas está claro que Joabe não sabia o que estava fazendo, deduziu Gruff. Podemos alegar insanidade temporária, sugeriu Peter. Ou podemos provar que ela foi controlada de alguma maneira, disse Gruff. Meu medalhão, lembrou Hit. O Spaok, ele pode mostrar o que Joabe viu antes de apagar. Peter e Gruff se entreolharam. Era uma ideia simples, mas poderia dar certo. Vamos testar. Não dá, disse Hit. Fomos despojados de nossos pertences. Vocês terão que pegar com eles. Depois de mais alguns minutos de conversa, bateram na porta e pediram para voltarem à sala do sacerdote que os recebera. A porta foi fechada depois que eles saíram, e Joabe e Hit ficaram em suas celas, torcendo para o plano dar certo. Joabe se sentou na velha cama de madeira e feno encostada na parede. Ela parecia realmente abatida, e Hit, que já estivera em uma dúzia de prisões diferentes, não entendia por quê. Sentou-se ao lado da moça cabisbaixa. Fique calma, Joabe, disse ele, tentando animá-la. Eles vão ver que foi tudo um mal-entendido. Essa foi a minha primeira oportunidade de representar Druantia, a deusa a quem fui dedicada, e minha igreja em terras estrangeiras. E eu estraguei tudo. O patriarca da Mei vai ficar envergonhado. Hit a abraçou ternamente e lhe disse que ficaria tudo bem. Na sala do ancião que os recebera, Peter e Gruff ouviram assustados a data do julgamento. Mas isso é daqui a 3 meses, quase gritou Gruff. Há burocracias no julgamento. Há provas, testemunhas, meirinhos, juízes, explicou o homem carregando montes de papiros e despejando-os sobre a mesa. Isso leva tempo. Podem visitar seus amigos enquanto isso. Os pergaminhos caíram no chão e, enquanto o homem os catava atrás da mesa, Peter e Gruff se falaram rapidamente em sussurros. O que faremos? Perguntou Gruff. Se os outros pudessem nos ajudar, os outros não estão aqui. O velhinho apareceu de novo com os papiros e percebeu que eles ainda estavam lá. Bom, se não se importam, preciso fazer algumas coisas. Nós temos uma prova importante que mostra que há uma conspiração em andamento, disse Peter improvisando. Uma conspiração? O velhinho pareceu se interessar. Isso, continuou Gruff, uma conspiração que pode colocar em risco outros religiosos aqui da Torre dos Deuses. Se o senhor puder reunir o conselho, mostraremos essa prova e vocês poderão então decidir como deter essa conspiração. Os senhores também verão que os nossos amigos nada mais são do que vítimas desse malfeitor que os usou para causar o caos entre os homens de fé. Peter Paul nem acreditava em como estava falando bonito. Aqueles livros que estava lendo estavam ajudando. O ancião franziu o senho, pensando um pouco. Fez mais algumas perguntas a eles, confirmando se realmente teriam a tal prova. Quando se sentiu convencido, avisou que voltassem no dia seguinte, pois ele reuniria o conselho para ouvir o caso deles. Estaremos aqui, disse Peter resoluto, mas antes precisamos dos pertences de nossos amigos. É vital para a investigação. O velhinho achou estranho, mas deu uma ordem a um dos guardas que lhes entregasse os pertences. E assim foi feito. Assim que encontrou o medalhão Spaok, Peter respirou fundo, assim como Gruff, e saíram do lugar. Ainda precisavam de uma ajudinha para efeitos dramáticos e não tinham muito tempo para consegui-lo. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Beijo.